Salve, salve, senhoras e senhores. Bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito mais varonil. E nesse bate-papo de hoje, eu vou abordar uma área em que o Brasil é referência mundial, em que ele se destaca praticamente na primeira posição isolada de todo o cenário geopolítico atual. É uma área em que ele faz inveja à Dinamarca, à Noruega, à Suíça, à Finlândia, à Letônia, a todos os tigres asiáticos, que é a nossa valorosa educação brasileira. Mas não sem antes, claro, né, ter aqui um lubrificante de goela. Hoje eu estou indo de Petrazinha, já está até aberta. Cheguei do trabalho agora, estou desidratado, né? Então a Petra vai pontuar essa nossa conversa aqui. E, meus amigos, a educação, essa semana, creio eu, suponho, que a educação brasileira esteja em festa. Posso imaginar que os educadores, pedagogos e demais chupadores de rola do Paulo Freire, que tais, estejam em pleno gozo, júbilo, regozijo. Eu consigo imaginar esse pessoal todo, mesmo, em manada, como sempre eles andam, munidos de seus gizes, de seus apagadores, trajados com suas cangalhas vermelhas, que é o uniforme padrão da grande maioria da professorada da escola pública, pelo menos, não tenho experiência na particular. Então imagina esse pessoal, gizes em punho, apagador, cangalha vermelha, deitando loas e louvores ao governo do painho, ao governo do Lula, tá? Dizendo que o governo do Lula não é apenas o governo do amor, enquanto o outro era do ódio. Dizendo que o governo do Lula é também o governo da educação e da cultura, enquanto que o outro era do obscurantismo. Né? Dizendo que ele é o governo da ciência, do apoio à ciência e à pesquisa científica, enquanto que o outro era o negacionismo. Né? Dizendo que além do governo do amor, ele também é um social-democrata, enquanto que o outro era um fascista. E eu consigo ver esse pessoal festejando isso. E por que eu digo que eu consigo imaginar, que eu suponho, que eu creio? Eu estou afastado de sala de aula já há algum tempo, então não convivo mais ali. Né? E claro que eu posso estar carregando nas tintas esse cenário que eu pintei. Obviamente que eu estou exagerando na ironia, né? Porque eu tenho um profundo desprezo por certos segmentos dessa categoria. Né? Posso estar exagerando realmente, mas com certeza essa imagem que eu pintei, ela pode ser assim, uma quase ficção, mas ela tem bases muito sólidas na realidade. Realmente eu vejo esse pessoal, né? Não sei se isso está acontecendo, mas essa imagem que eu pintei desse pessoal, painho, tem bases muito sólidas na realidade. E por que eu acho que esse pessoal pode estar assim em pleno júbilo? Acontece, meus amigos, que essa semana foi anunciado pelo MEC, governo federal, painho, um reajuste, todas as mídias em que eu vi usar essa palavra reajuste, do piso nacional da classe docente, dos professores. E antes de eu falar esse aumentaço que o Lula deu, vamos tentar colocar aqui algumas diferenças, que eu acredito que sejam o que eu vou falar. Quando você fala acréscimo salarial, é qualquer valor que o seu patrão tenha decidido lhe dar. Se ele te deu aí R$10 a mais, R$1 a mais, é um acréscimo salarial. Ponto. Acréscimo. Um reajuste salarial é quando você é acrescido do valor correspondente à inflação oficial do ano anterior, que dizem ficou em torno de 4%. Só a petista acredita nisso. Né? Então, um reajuste seria em cima do salário do professor, calcular 4% e conceder esse 4%. Isso é um reajuste. É um acréscimo e também um reajuste. E aumento é quando esse acréscimo ele supera os patamares da inflação oficial. Então, se o governo desse 5% no piso, ele estaria dando um acréscimo, o reajuste de 4% e mais 1% de ganho real. Tá? Isso posto, vamos então aqui dizer o quanto que o piso foi aumentado. O piso salarial, por 40 horas de jornada, de uma carreira que prescinde de ensino superior, hoje em dia no Brasil, é 4.800 e pouco. Né? O que não dá nem para chamar de piso. 4.800. Por 40 horas de trabalho de uma carreira que prescinde de ensino superior,
não dá para chamar de piso. Tá? Isso é um subsolo, isso é uma profunda dos infernos. Qualquer cargo aí que exija segundo grau, do legislativo do judiciário, ganha mais do que isso. Tá? Bom, mas enfim, em cima desse valor nababesco, deram 0,37%. Não é 37% não, meu amigo. É 0,37%. O que, em cima do valor do piso, corresponde a R$18. R$18, meu amigo, brutos. Quando incidir sobre os descontos, é capaz que você fica devendo ainda, tá certo? Não dá nem para comprar uma Petra com esse aumento aí. Então, esse 0,17% não é reajuste, como estão dizendo, muito menos um aumento. E assim, e correndo o risco até de me contradizer, e já me contradizendo, nesse caso eu não considero esses R$18 nem mesmo um acréscimo, que eu falei aqui que R$1 seria. Nesse caso, esses R$18, ele é um deboche. Ele é um deboche. Ele é uma cusparada na cara do professor. Né? Melhor seria que nem desse, pessoal, hoje esse ano não vai ter ajuste nenhum do que dá R$18. Tá? Isso aí realmente é um escárnio que se faz em cima do professor. E, em contrapartida, né, em 2022, o Bolsonaro, não que eu morra de amores por ele, né, não morro de amor por ninguém, mas ele foi, em muito tempo, a única figura de resistência, realmente, que pôde se opor a essa esquerda que está aí, então votaria nele de novo, ou em qualquer outro que pudesse fazer essa mesma resistência, né? Eu votaria em qualquer um que representasse essa resistência à esquerda, na verdade. Né? Ele, em 2022, ele, que é o obscurantista, o negacionista, o truculento, ele aumentou o piso nacional, e só por isso que ainda está nesse valor, assim, que já é risível, mas ainda está um pouquinho melhor, ele aumentou o piso nacional em 33,24%, o que na época, assim, para mim, não refletiu muita coisa. Como na época eu já estava há 20 e tantos anos em sala de aula, já tinha lá meus quinquênios, meus adicionais por tempo de serviço, minhas provas no mérito, etc. Então, praticamente, o piso para mim, eu lembro que na época deve ter acrescentado R$100 e poucos no meu salário. Tá? Então, não teve realmente mais. Para quem estava começando, esses 33%, ele representou, em alguns casos, R$1.000 de acréscimo. Tá? 700, 800 mil reais, dependendo da situação da pessoa tinha ali na carreira dela. Chegou a ter R$1.000 de acréscimo. Né? Então, em 2022, o governo do ódio, do obscurantismo, do genocídio, aumentou o salário do professor em até R$1.000, a depender da fase da carreira que ele estava. 3, 4 anos depois, com a inflação já comendo pela beirada geral, o do amor dá R$18, meu amigo. Dá R$18. Tá? Aí você pode pensar assim, mas fazendo isso, tá? Sim, e o mais engraçado não, né? Seria engraçado se eu não fizesse parte dessa categoria maledeta. O mais curioso é que o professor, eu tenho certeza, é a categoria que mais vota no Lula. O professor vota quase que maciçamente no Lula. Né? Eu vou chutar aqui o valor, é um chute meio calculado, que não é alto, né? Se é que ele ainda é baixo. Eu tenho certeza, dentro da escola pública, pelo menos, meus amigos, uns 70% do professorado vota no Lula e no PT. E esse número já foi maior, né? Vota nesses caras. Né? Aí você pode pensar, mas será que o governo federal, através do MEC, que no fim das contas está lá o Lula, né? Porque se o Bolsonaro deu 33%, sim, esse valor, 0,37, não caiu do céu. O cara não sonhou com o número, e em vez de jogar no jogo do bicho, falou, não, vou dar ao professor, não. Esse valor, ele é calculado a partir de umas diretrizes, nos ditames, da lei do magistério de 2008, portanto, o governo do PT. O Bolsonaro passou por cima dessa lei e concedeu um aumento maior. A lei obriga que você dê o mínimo que ela ali calcula. Você pode dar mais se você quiser. Né? Então, por essa lei de 2008, o governo Lula, portanto, o professor teria esse ano aqui direito a 0,37%. Né? Aí, voltando, não poderia ser um tiro no pé do Lula? Não poderia revoltar a classe profissional? Nada, meu amigo. O Lula está certíssimo de cagar na cabeça do professorado.
Né? Ele sabe que ele não vai perder esse eleitorado. Né? O Lula pode fazer o que quiser. O tal do professor vai votar sempre nele. Ele pode cagar na cabeça, como ele está fazendo, R$18. O professor continua votando nele. Ele já tem a classe docente nas mãos há muito tempo. Até porque grande parte dessa classe docente saiu de universidades que são celeiros ali de condicionamento. Então, ele sabe que isso já está ganho. Esse pessoal está na mão dele. Esse pessoal está de olhos vendados para as merdas que ele faz. Está de ouvidos moucos. Está de cérebros lavados, centrifugados, passados a ferro. Ele sabe. Ele é semiletrado. Mas ele não é burro. Pelo contrário, ele é muito esperto. Uma coisa é ser semiletrado, que ele é, e outra coisa é ser burro. Burro ele não é, nunca foi. Ou não estaria onde ele está, fazendo o que ele faz. Né? E livre. Ele está certíssimo em fazer isso com o professor. Ele sabe que ele não precisa mais dar aumentos muito grandes para o professor em ano de eleição, como vai ser esse. Ele não precisa mais comprar esse voto. Esse voto já é dele de qualquer maneira. Então ele tem que dar aumento para categorias que não fechem totalmente com ele. Ele tem que comprar votos que podem fugir. O do professor não foge mais. Ele sabe disso. E ele gastar dinheiro para comprar voto de professor é um gasto inútil, é um gasto supérfluo. Nesse país, aí no caso não é privilégio da esquerda, educação nunca foi prioridade para ninguém. Sempre foi uma coisa supérflua. Comprar voto de professor para quê? Ele já vai votar em mim, eu posso cagar na cabeça dele. O PT, não sei se ainda hoje, mas ele foi até bom para professores universitários das faculdades federais. Para esse pessoal ele sempre pagou muito bem, quer dizer, pagou muito bem não. Pagou o justo pela capacitação do sujeito. Ele pagou o salário que um cara doutorado, pós-doutorado merece, o que não acontece na educação básica. O cara tem um diploma superior pelo menos, o salário dele não condiz a essa capacitação dele. Na federal ele paga essa capacitação pelo menos. Então os caras têm, se você for comparar com o salário brasileiro, os caras têm um bom salário. Criou algumas universidades federais, daquele jeito, uns barracões lá, universidades que nem tem muita condição de se manter hoje, de funcionamento, mas criou, deu emprego para esse pessoal. Então para esse pessoal, até porque é dessas universidades que saem o exército aí para propagar depois a doutrina deles no ensino básico. Então para esse pessoal ele foi bom. Agora, para a educação básica, assim como qualquer outro, nunca dei muita atenção não. Nunca teve nenhum tipo de aumento significativo, nada. E esse pessoal continua votando nele, então ele está certíssimo. Para que gastar dinheiro comprando um voto que ele já tem? Apesar de tudo que ele pode fazer. Então, aquela imagem que eu criei dos caras comemorando, não sei se está acontecendo, mas não deve estar muito longe da verdade, não. Eles continuam achando que esse é o governo do amor, que é o governo da educação, da cultura, apesar de R$18 de aumento. R$18 de aumento. Repito, isso aí é aquela coisa do Augusto dos Anjos. Escarra nessa boca que te beija. Porque o professor beija a mão do Lula, beija o pé do Lula, beija o que o Lula pedir. Isso, uns 70% deles, eu sei disso. Tem uma parte menor, onde eu me incluo, que nós não mereceríamos isso. Mas esse grosso aí merece tudo o que o Lula fizer de ruim para eles. E tudo que o Lula fizer de ruim para eles, a esquerda, ainda é castigo pequeno. Então, diante disso, eu só posso dizer uma coisa para esse pessoal que ainda continua a votar no sujeito, apesar de todas as evidências de que não se deveria. Continua fazendo L, jumentada. Continua fazendo L, educadores, formadores de cidadãos com centro crítico. Continua fazendo L. Pega o diploma de vocês e aquele negócio ali. E, aliás, por ocasião da invasão ali, da captura do Maduro, do safado, do Facínora, um dos sindicatos dos professores do Estado de São Paulo, o maior do país, que todo mundo sabe quem que é, o maior do país, soltou lá uma carta, um panfletinho de repúdio à captura do Maduro. Não sei o que o sindicato de professores tem a ver com isso, mas soltou. Eu não vi ainda, pode até ter soltado, mas não chegou até as minhas mãos. Eu dei uma fuçada hoje na internet, também não achei muita coisa não. Não soltou ainda nenhum manifesto de repúdio a esse deboche, esse aumento de 0,37%. Estão caladinhos.
né? Da onde você vê o tipo de caráter desse pessoal. Tá? Fosse no governo Bolsonaro, isso aqui já estaria pegando fogo, mas não. Por enquanto, não vi nenhuma carta de repúdio dos sindicatos docentes contra esse absurdo. Tá? Vi hoje também, que diz lá o ministro do MEC, que ele também acha absurdo, que ele vai tentar uma medida provisória para dar um reajuste real, pelo menos. Né? Real dentro da inflação imaginária que eles divulgam. Né? Medida provisória, não sei se vai conseguir ou não, mas o fato é que esse valor foi calculado em cima de uma lei estabelecida no governo Lula, 2008. Né? O que mostra realmente o grande apreço, o grande amor que ele tem ali pelos professores. Né? E voltando ao caso do sindicato, que fica todo mundo quietinho nessa hora, né? Eu vou até sugerir ao pessoal que vota no Lula, aos professores que votam no Lula, de forma incondicional. Né? Porque isso pode ser incondicional, não tem jeito, é uma coisa absurda. Eu acho que vocês deveriam pegar esse montante, né, faraônico, de R$18, e até doar. Né? Doar para o PT. Em prol o quê? Da luta de classes, da causa operária. Você fala, o PT está 18 aqui, nossa, vai me fazer muita falta, né? E eles falariam isso sem nenhum tipo de ironia. Vai me fazer muita falta, mas eu quero aqui contribuir com o partido que tanto faz pela educação e pelos seus agentes nesse país. Né? Então, o que eu queria falar um pouco é isso, meu amigo. Né? Eles estão soltando fogos? Não, mas, repito, é uma imagem quase fictícia, mas que tem bases muito reais no que eu vejo por aí. Tá? R$18 no piso nacional dos professores. Tá? Um piso que, repito, por prescindir de curso superior, já é uma coisa... É subsolo, não é piso. Né? Então, continuem fazendo L jumentada. Né? Formadores de opinião, formadores de cidadãos pensantes, né? Desse Brasil dantes muito mais varonil. E aqui eu começo minha sexta-feira com uma Petra, minha noite de sexta, e a gente se vê por aí. Até mais.